Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o José, com o Michel do Kardec Tube e vamos continuar estudando o Espiritismo na sua mais simples expressão. Então, José, Michel, é um prazer tê-los aqui. Então, Michel, eu passo para você iniciar o estudo. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria mais um estudo, né? O nosso 7º estudo. Vamos iniciar, vamos dar uma retomada. Eu vou ler, dou uma comentada, a gente já retoma mais ou menos o que a gente já viu no estudo passado e a gente vai seguir. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente. Vamos começar então mais um estudo. Eu só queria comentar rapidinho que eu vou transmitir para o meu canal, e aí pode ser que eu caia um minutinho e volte em seguida, tudo bem? Aí vocês vão tocando. Vamos lá então. A morte, portanto, não passa da destruição do grosseiro envoltório do espírito. Só morre o corpo, o espírito não morre. Durante a vida, o espírito está, de certa forma, comprimido pelos laços da matéria a que está unido, e que muitas vezes paralisa suas faculdades. A morte do corpo desembaraça-o de seus laços. Ele se liberta e recupera sua liberdade como uma borboleta saindo de sua crisálida. Mas ele só abandona o corpo material, conserva o perispírito, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável para nós e de forma humana, que parece ser a forma tipo. Em seu estado normal, o perispírito é invisível. Um pouquinho que fechou aqui para mim. Mas o espírito pode fazer com que sofra certas modificações que o tornam momentaneamente acessíveis à vista e até ao contato, como acontece com o vapor condensado. É assim que eles podem, às vezes, mostrar-se a nós em aparições. É com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruído, de movimento, de escrita, etc. Então, lembrando que a gente está entrando propriamente num primeiro momento de estudo sobre o que é, né, o homem, né, como ele é formado para a teoria espírita. A gente viu no estudo passado que para a teoria de Kardec ele faz uma divisão em 3, né, aquilo que constitui o homem, ou seja, o ser humano encarnado, né? Ele é composto da alma, né, o ser que pensa, onde reside o pensamento. A gente fez questão de salientar que o pensamento está na alma, né? Quem causa o pensamento é a alma. O segundo elemento essencial, né, do que constitui o ser humano é o corpo físico, esse que a gente conhece e que as ciências estudam e que a gente tem um contato mais direto aqui no mundo material. E um terceiro, que é o perispírito, né, que a gente viu que ele é um intermediário, né, é ele que está entre a alma, o ser pensante, e o corpo. E a gente mostrou as diferenças, né, entre o corpo físico e o perispírito, né, mostrando que, embora os dois sejam materiais, o perispírito é de uma matéria fluídica, a gente comentou que é o fluido, né, na teoria de Kardec, demonstrando que é um tipo de matéria que a gente desconhece a sua natureza e que não tem nenhuma proximidade com a chamada matéria que as ciências acadêmicas estudam, né? E então são 3 elementos, né, que formam um homem. E aí ele vai mostrar aqui nesse parágrafo, a gente vai começar a ver aquilo que o Espiritismo, a parte que o Espiritismo estuda sobre a morte, né? Óbvio que aqui não interessa ao Espiritismo, à ciência espírita, a definição biológica da morte, né? Porque isso são outras ciências que tratam. Aqui a gente está pegando a morte do ponto de vista justamente da alma, né?
Ou seja, a morte, como ele diz ali, não passa da destruição do corpo, né? Esse corpo que a gente tem, ele se destrói, no sentido de que, né, a metáfora de que ele vira pó, e ele se desintegra, ele vai formar novos corpos, né, quando a gente morre, é isso que acontece. Mas a alma, né, o ser pensante, ele continua vivo, e junto com o seu perispírito, né? A gente comentou no estudo passado que, para a teoria de Kardec, a alma e o perispírito são inseparáveis, né? Não há nenhum isolado do outro no universo, né? Não há um perispírito, a gente não tem como caminhar pelo mundo espiritual, achar um perispírito perdido, desocupado, né? O perispírito, ele é, por definição, perispírito, né? É um conjunto de fluidos em torno da alma, né? Do espírito, esse ser que pensa. Então, a gente separa didaticamente para mostrar as diferenças, mas a alma, ela está sempre com o seu perispírito, e se ela está no corpo, ela consegue agir no corpo através do seu perispírito, e com a morte, quando a gente perde o corpo físico, então fica o ser pensante com o seu perispírito, e é assim que ele se manifesta no mundo espiritual. Depois a gente vai ver que é assim que ele se manifesta também no mundo material, né? Os espíritos, para interagirem conosco, vão se utilizar do seu perispírito, e no mundo espiritual, todas as sensações e percepções vão ter o perispírito como esse agente, né, que leva até a alma as percepções, as sensações. Nós vamos estudar isso com bastante detalhe. A gente comentou também que, às vezes, por fazer confusão sobre o papel de cada um, ou sobre as diferenças de cada um, é que muitas vezes o próprio movimento espírita criou teorias que contradizem Kardec, que a gente procura tentar mostrar esses problemas, essas contradições, mas para fins teóricos de estudo, né, a gente começa a guardar essas informações. O homem é composto de espírito, perispírito e corpo, a morte é simplesmente a destruição desse corpo, a alma deixa, né, esse corpo e continua com o seu perispírito. Ele mostra aqui também, nesse trecho que a gente leu, que a alma, quando ela está no corpo, o corpo, de uma certa maneira, ela limita a alma. Então, por exemplo, nós aqui que estamos encarnados, todos os nossos conhecimentos, virtudes, habilidades, memória, né, que são coisas da alma, ela não consegue se expressar por inteiro, porque o corpo é muito limitador, né? Ele, de uma certa maneira, como ele diz ali, paralisa as faculdades, né? A gente vai ver, à medida que for estudando, que a condição natural da alma não é estar num corpo, né? A gente está numa condição temporária específica, com um objetivo, mas a alma, ela adquire toda a sua potência e capacidade fora do corpo, né? Justamente depois que ela morre. E aí ele mostra, quando a alma, quando o corpo morre e a alma sai do corpo, né? Ela deixa definitivamente o corpo, a gente vai ver, estudando mais para frente, que isso vai ser um processo que vai levar um tempo, que vai variar de espírito para espírito. Eu vou ter esse processo da alma saindo do corpo, a gente vai chamar no espiritismo de perturbação espiritual, que a gente vai estudar. É interessante que o espiritismo, ele não estuda somente a alma após a morte, ele estuda também a alma durante a morte. A ciência espírita teve essa capacidade de conversar com os espíritos e entender o que acontece durante a morte. Então, esse fenômeno de morte, em que o corpo vai morrendo e a alma vai deixando o corpo, né? A gente vai estudar também mais para frente e vai ver tudo que acontece com a alma nesse momento, né? Aí ele explica, né, que a alma abandona o corpo, mas conserva o perispírito. Daí ele usa a metáfora aqui, né? Nota que ele diz assim, que constitui para ele uma espécie de corpo etéreo, vaporoso, imponderável. É curioso, toda vez que Kardec vai tentar dar definições sobre o mundo espiritual, definições, né, descritivas, ele sempre usa esses termos. É uma espécie, é como se fosse, parece que, de certa forma. Essas expressões que às vezes a gente passa batido nos textos, eu já comecei a fazer uma pesquisa sobre isso em toda a obra de Kardec, né? Claro que ainda está sendo feita. Mas toda vez que Kardec vai falar do mundo espiritual,
ou do mundo espírita, né, que é o termo que ele usa, toda vez que ele vai fazer descrições, ele sempre acrescenta esses termos. Parece, é como se fosse, de certa forma, por quê? Para que a gente entenda que não é o pé da letra, né? Ele está só querendo mostrar que o perispírito, ele é uma matéria, ele serve ali de veículo para o espírito no mundo espiritual, mas ele é diferente do corpo. Ele não é exatamente igual ao corpo, por isso que ele usa, é uma espécie, parece. E aí ele diz assim, para nós a forma humana, que parece ser a forma tipo. Aqui é curioso que ele usa o termo forma, a gente vai ver depois. O perispírito tem a forma humana, não significa que ele tenha as funções que o corpo humano tem. A gente vai depois abordar isso, o José e o Eric também vão ajudar a aprofundar isso. Isso é muito importante para o estudo da obra de Kardec e para o estudo do movimento espírita, né? Que a gente ouve muita coisa. O perispírito e o mundo espiritual, lembrem, ele tem a forma, ele não tem a função do corpo humano, que nós vamos ver depois as diferenças. E aí, para concluir essa minha primeira fala e passar para o José, e depois para o Eric, ele mostra que esse perispírito, no estado normal, ele é invisível. Porque como ele constitui um outro tipo ele é constituído de outro tipo de matéria, naturalmente os nossos olhos aqui não veem. É por isso que a gente não vê os espíritos naturalmente. Porque ao natural, o perispírito, ele é invisível. Mas ele pode sofrer uma modificação. Também nós vamos estudar na teoria como que é essa modificação. E aí ele pode se tornar visível. E até mesmo palpável. Mas é uma coisa temporária, evidentemente, né? Não é se fosse uma coisa simples e natural, a todos os momentos a gente poderia ver os espíritos e ter contato com os espíritos, mas não é bem assim, né? Mas ele já vai acrescentando aqui, ó, é com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria. E matéria inerte, produz diversos fenômenos do ruído, movimento, escrita, como a gente viu no início dos nossos estudos passados, os diversos fenômenos, né? Da batida, das mesas, e a gente vai ver que o espírito consegue fazer tudo isso através né, do uso do seu perispírito. Vou passar agora para o José. Bom, eu acho que você comentou bastante bem, né, Michel, sobre esse parágrafo. Eu queria só destacar alguns pontos que você já comentou, mas essa questão da forma realmente é muito importante, né? Kardec coloca a forma tipo é a forma humana. Como é um ponto bem sensível, a gente vem conversando sobre ele e vem sempre tentando chamar a atenção do movimento espírita, né? Que esse ponto realmente é fundamental e gera muitas confusões nas pessoas. Então, em alguns textos, né, nas Sensações dos Espíritos, no quadro da vida espírita, Kardec vai deixar claro que o perispírito não tem órgãos, né? O perispírito não possui órgãos, que é o que o Michel comentou sobre a função. Quer dizer, um órgão no corpo humano, ele tem uma função. Então, o estômago tem a função de digerir os alimentos, o pulmão tem a função de fazer ali as transformações gasosas, etc., do oxigênio. Então, quando o Kardec diz que o perispírito não tem órgãos, se por um acaso o perispírito ele dá uma aparência de um órgão ou dá uma aparência da forma humana, isso é só a aparência. Não quer dizer que se ele está se mostrando com a forma humana, ele tem ali dentro da cabeça um cérebro que tem uma função de fazer sinapse, de produzir o pensamento, etc, etc. Isso é só uma aparência, né? Então, a gente vem chamando bastante atenção a isso. Um dos capítulos que Kardec investiga isso é o Laboratório do Mundo Invisível, né? Do Livro dos Médiuns. Quem quiser, aí tiver curiosidade. Esse capítulo é fundamental para a gente entender que os espíritos, quando estão aparecendo ao homem, que torna o seu perispírito visível, como Kardec coloca aqui, é uma questão apenas de aparência, e eles tomam essa forma com um objetivo determinado, que é aparecer aos homens e, sobretudo, se fazer reconhecer. Por isso que eles vão aparecer com a forma humana e, em geral,
se vão aparecer a espíritos familiares conhecidos, a homens familiares conhecidos, eles vão tomar a aparência da encarnação pela qual eles foram conhecidos desses homens. Mas vejam que ele está tomando uma aparência com um objetivo específico. Se ele aparecer a outros homens com quem eles conviveram em outras existências corporais, eles vão modificar essa aparência. E podem, inclusive, tomar aparência inanimada, certo? Porque o perispírito ele pode moldar, ele pode transformar a sua aparência usando a sua vontade e modificando aí os fluidos do que compõe o perispírito. Então isso é muito importante, porque se a gente aceitar que o perispírito tem órgãos, então ele vai ter uma função, então você não muda o órgão com uma função ao bel prazer assim, da maneira como Kardec bem explica. E se você aceita a hipótese dos órgãos no perispírito, você precisa aceitar uma série de outras consequências que vão complicar muito do ponto de vista da teoria espírita. Então, esse ponto realmente a gente sempre chama atenção porque ele é muito importante, certo? E outra coisa que, em geral, no movimento espírita, a gente costuma dar outro nome, né? No movimento espírita a gente chama de materialização, o que Kardec chama de aparição tangível, né? Que ele explica bem lá no Livro dos Médiuns. A aparição é esse fenômeno em que o espírito torna o seu perispírito aparente e visível aos homens. E a aparição tangível, como Kardec coloca aqui, ele não fica acessível apenas à vista, mas também ao contato, né? Ao tato. Então é o que Kardec vai chamar de aparição tangível, que nós usualmente chamamos de materialização. E é com a ajuda do perispírito que o espírito age sobre a matéria inerte e produz os diversos fenômenos de ruído, de movimento e de escrita. Então, a gente percebe que nesse texto, Kardec começou descrevendo os fenômenos e aos poucos ele vai dando aí a teoria que explica esses fenômenos, né? É claro que ele vai desenvolver melhor isso em O Livro dos Médiuns, mas aqui ele dá algumas noções já da teoria explicativa. Isso é muito importante, porque algumas obras mediúnicas só citam o fenômeno, vão citando conceitos e não explicam exatamente como esse fenômeno ocorre, né? Então, Kardec vai dar aqui noções mais simples, né? De forma resumida, da explicação do fenômeno. É isso, eu acho, e eu passo ao Eric. Exatamente, né? Essa questão que você falou sobre materialização é interessante. Porque Kardec usa a palavra aparição, né? A aparição já dá a noção de aparência, né? Ou seja, por isso que a palavra materialização é ruim, porque na verdade é só uma aparência, né, do corpo, não é o corpo com órgãos com funções, né? Tanto, por exemplo, que na própria obra de Kardec narra espíritos que aparecem sem a cabeça, né? Sofreram, sei lá, decapitação. Então, para onde foi os órgãos nesse caso, né? Não faria nenhum sentido, é só realmente uma aparência, né? E o perispírito é esse instrumento pelo qual o espírito age na matéria. Quando ele está encarnado, ele age sobre o corpo, né? E quando ele está desencarnado, né? É o instrumento pelo qual ele age na matéria e produz os fenômenos mediúnicos, né? A diferença é que quando ele está encarnado, a gente percebe os sentidos circunscritos, né? Quando o perispírito está desencarnado, ele percebe por todo o perispírito, né? Então as percepções, a visão se torna geral, né? Não é mais localizada, circunscrita. Então tem essa diferença, né? É isso. Ele realmente começa a dar aí a teoria de como explicar os fenômenos, né? Que depois no Livro dos Médiuns, enfim, ele vai explicar melhor, que é pela junção dos fluidos do médium, né, com os fluidos do espírito, que se produz todos os fenômenos, né? Tanto os fenômenos
inteligente, quanto os fenômenos de efeito físico, o movimento das mesas, enfim. Exato, exato, Eric. É bem importante isso que vocês comentaram, e o José também colocou, sobre a questão da diferença entre descrever e explicar. Então, é muito importante que as pessoas aprendam a, a diferenciar as diversas teorias e ver por que ficar com Kardec, né? Que a gente tanto bate nessa tecla. A gente já deu uma comentada sobre isso semana passada, eu acredito que vale a pena comentar de novo. A gente que acompanha o movimento espírita, as redes sociais, livros, a gente acompanha de tudo, né? Que sai em torno do tema. O que a gente tem que aprender a avaliar e comparar as coisas? Como é que a gente faz? A gente vê que muitos espíritos, através das obras, ou até palestrantes, ou quem tem um canal em alguma rede social, ou que se coloca como médium, o que geralmente essas pessoas fazem? Elas descrevem, elas contam coisas que elas dizem ter visto ou vivenciado com relação à mediunidade ou no mundo espiritual. E o que a gente chama a atenção para as pessoas e a gente tem que aprender porque Kardec ensinou para nós. Só simplesmente contar algo, descrever algo, não justifica esse algo, não explica ele, não demonstra ele, não comprova ele. Então eu posso aqui, a gente poderia aqui fazer uma brincadeira, um exercício de inventar uma história toda fantástica, mas se a gente não der os fundamentos, ou seja, as explicações, como que aquilo que eu estou falando funciona, como que aconteceu, se eu não der toda a teoria explicativa, argumentar, enfrentar as ideias contrárias, as críticas, isso perde força. Qual é o diferencial de Kardec? Tudo que ele afirma, ele mostra da onde veio, como se chegou a essa conclusão, por que se chegou a essa conclusão, como que a coisa se dá, como que a coisa acontece. Então, isso é a riqueza, a força e o critério da teoria espírita, que a gente tem que aprender com Kardec. Então, toda vez que a gente estiver diante de uma descrição, alguém estiver descrevendo alguma coisa relacionada a espíritos, mundo espiritual, esses temas espíritas, o que a gente tem que analisar na fala, né, da pessoa que está ali na nossa frente? Você descreveu tudo isso, mas quais são os argumentos, as explicações de tudo isso? E as explicações, inclusive, têm que enfrentar as teorias que contrariam aquelas explicações. Porque uma ciência também se dá assim, ela se dá com o debate de ideias, né, para que se chegar na melhor teoria possível. Então era assim que Kardec procedia, ele usava critérios para avaliar. Então, por exemplo, se o espírito dizia alguma coisa que é da competência da física, da biologia, veja, esse espírito não pode simplesmente dizer algo que contraria a física e a biologia. Porque a teoria de segurança, a teoria bem elaborada, construída, é a física e a biologia. Eu não posso dizer algo simplesmente que contrarie uma teoria científica e não justificar, e não explicar por que a minha teoria nova é melhor ou substitui a antiga ou corrige a antiga. Então a gente tem que ter isso, inclusive, na ciência espírita. Eu não posso simplesmente chegar, fazer uma afirmação e dizer, essa afirmação que eu estou dando aqui, ela é uma modificação da teoria espírita. Bom, mas por que ela é uma modificação da teoria espírita? Aonde que a teoria está equivocada ou incompleta? Por que a sua teoria é a complementar, é essa peça que estava faltando? Eu tenho que responder uma série de argumentos e critérios, senão não vale. O que a gente chama atenção para as pessoas é o que aconteceu na história do movimento espírita. O espírito simplesmente narrou, e só porque ele narrou, porque a gente gostava do médium que recebeu a mensagem, a gente passou a dizer, bom, se veio através daquele médium que é caridoso, que é bondoso, então é verdade. A gente usou esse critério, mas não é esse o critério que Kardec deixa.
O médium pode ser honesto, pode ser correto, pode ser bondoso, pode ser caridoso, mas o espírito que está falando ali pode se equivocar. E também não quer dizer que o espírito esteja mal intencionado. Às vezes pode estar, mas às vezes não. O espírito pode estar bem intencionado, mas ele se equivoca. E ele diz algo que contraria a ciência espírita ou as demais ciências. Então eu não posso simplesmente aceitar o que o espírito disse se eu não tiver uma boa argumentação. E eu não posso usar como critério de verdade se o médium é bom ou não é, porque isso não é o critério. Quando um médium, que é uma pessoa séria, honesta e caridosa, ele recebe uma comunicação ruim, não significa que o médium naquele momento foi desonesto. Ele é simplesmente um meio. Ele é simplesmente, justamente a palavra, médium. Ele não tem responsabilidade pelo que o espírito falou. Então a gente tem que saber separar essas coisas. Eu posso gostar do médium e não aceitar uma mensagem que veio através dele. E ao não aceitar, eu não estou dizendo que o médium errou ou foi desonesto. Não. Eu estou só avaliando que aquilo que aquele espírito diz contrariou os bons argumentos, a boa teoria científica. Então a gente tem que se acostumar a voltar a fazer aquilo que era na época de Kardec, a separar aquilo que é amizade, carinho, caridade que a gente tem com as pessoas, de uma formulação de uma teoria, de uma explicação teórica. São coisas diferentes. Por exemplo, a gente está conversando aqui, o José fala alguma coisa que daqui a pouco, sem querer, ele se esqueceu, se equivocou, e aí não tem nada a ver, eu chego e digo assim, olha, José, aquilo ali você esqueceu tal parte da teoria, você trocou as palavras, então não é nada, ele é meu amigo, não tem nada contra ele, a gente está simplesmente corrigindo, a gente tem que saber separar, corrigir ideias de gostar de pessoas ou gostar do espírito. A gente tem que saber ter essa maturidade, porque isso é fazer ciência espírita. As pessoas hoje, elas misturam criticar uma obra ou uma fala com querer não gostar da pessoa. Não são coisas separadas. É a mesma coisa uma mãe ou um professor dentro da sala de aula. Imagina, um professor está numa sala de aula e os alunos começam a dar respostas equivocadas sobre aquilo que está sendo estudado. Cabe ao professor corrigir. Mas isso quer dizer que o professor odeia os alunos, quer o mal dos alunos, está dizendo que os alunos são desonestos? Não. São coisas diferentes que a gente tem que aprender também no meio espírita a retomar isso. Porque por confundir essas coisas, as pessoas têm aceitado teorias que não estão de acordo com a ciência espírita. E aí elas aceitam essas teorias porque elas dizem, não, mas se eu não aceitar, eu vou estar dizendo que o médium ou o espírita é desonesto. Não, tem nada a ver. Porque mesmo quem é honesto pode se equivocar, porque a gente não sabe tudo. Os espíritos não são perfeitos. Então, isso é muito importante a gente conversar, ensinar, compartilhar com as pessoas, para que a gente retome o bom senso das coisas e não aceite tudo dos espíritos, só porque são os espíritos ou só porque o médium é uma pessoa boa. A gente tem que aprender a separar isso. E com relação ao que a gente está falando aqui, a gente vai ver que as explicações que Kardec dá da mediunidade, do mundo espiritual, a gente aceita por quê? Não é porque Kardec é uma pessoa boa, e ele é, mas porque ele usou a racionalidade, critérios científicos, experiência, análise. Então, é uma soma de coisas que não é simplesmente por gostar ou não gostar do autor. A Ana Cristina perguntou aqui, a gente falou sobre aparência, né? Ela perguntou, né? O espírito pode aparecer com a aparência de criança em perturbação? Sim, exatamente. Mas nesse caso é só uma aparência, né? Ninguém acredita que o espírito é criança, velho, negro ou branco. Em todo caso, é sempre uma aparência, né? O espírito não tem mais órgãos, então ele não é mais branco, negro, velho ou criança, homem ou mulher, né? É só uma aparência. É só um comentário sobre essa pergunta também, o comportamento, né? Então, se a gente admite como princípio que não há espíritos de crianças no mundo espiritual, e o espírito está se comportando como criança, algo de errado existe, certo? Então, o espírito, ele pode, uma hipótese, ele está em perturbação, como a Ana Cristina Lima está comentando, né?
não percebeu, teve a morte ali como criança, não percebeu ainda que morreu. Ou seja, ele está iludido sobre a própria situação dele. Ou ele está fazendo iludir, quer dizer, são duas hipóteses. E o papel de uma reunião mediúnica, quando vai conversar com um espírito como esse, que se apresenta nessa situação, é explicar para ele, é tirar ele daquela ilusão, né? E não incentivar e fazer com que ele permaneça naquilo. E José, tem também o caso do espírito que se comunica com a linguagem que a mãe vai entender, né? Então, por exemplo, a mãe estava acostumada com a linguagem infantil, então o espírito, às vezes, ele sabe que não é mais criança, mas ele usa aquela linguagem, aquela aparência para se fazer reconhecer, né? Para a mãe, para tocar mais o sentimento da mãe e ajudar mais, enfim. Pode ter várias hipóteses mesmo. Ou pode ser uma perturbação, como você falou, ou pode ser um mistificador, né? Tem vários casos. O Eric antecipou o que eu estava lembrando também. O espírito, por uma questão de identidade, né? Por exemplo, imagina que uma mãe vai receber uma psicografia, por exemplo, do filho que desencarnou criança, né? Para a mãe reconhecer aquela individualidade ali, né? Para ela entender que é o filho dela, o espírito pode falar com trejeitos de criança, mas só para a mãe identificar que é aquele filho, né? Claro que esse espírito ele tem a consciência no mundo espiritual que ele não é criança, mas ele pode fazer isso, né? Ou pode ser também um mentiroso ou tá em estado de perturbação, né? Esse estado de perturbação, só para a gente dar uma pequena adiantada, de repente alguém que está nos vendo fica, mas o que é estado da perturbação? Esse estado de perturbação é justamente esse momento em que a alma está deixando, tá saindo do corpo com a morte desse corpo, né? Nesse estado, que varia de espírito para espírito, o espírito, ele perde um pouco da noção da própria realidade dele. Então, se por acaso a gente evoca um espírito desse, ou recebe um espírito desse, ele dá informações que não é que ele está mentindo, mas é que ele está no estado, vamos usar um termo psicológico ou mental, ele está num estado perturbatório que ele está confuso as ideias dele e as percepções dele. Então, como é uma mistura, uma coisa bem desequilibrada, ele pode dar informações que não correspondem à verdade. Então, por exemplo, um espírito ele pode acreditar que ele está no inferno, no local como a descrição do inferno, mas não é que tenha um local no mundo espiritual em que tenha fogo e espíritos ali torturando aquele espírito. Não, é uma condição mental, imaginativa, que o espírito, devido às crenças, os pensamentos, ele está muito confuso. Depois que o espírito sai dessa fase de perturbação, ele recobra a lucidez. E aqui vai uma informação interessante. A perturbação pode, Kardec diz que a perturbação pode até durar anos. Ele diz horas, dias, meses e anos. Claro que o espírito, quanto mais materializado, inferior, a perturbação pode durar mais. Mas aqui vai uma informação importante na obra de Kardec. Isso não quer dizer que os espíritos inferiores não saem desse estado de perturbação e, ao sair, não tenham consciência das coisas. Então, muito cuidado. A gente às vezes pensa assim, não, os espíritos de uma evolução para cima, eles têm uma noção do mundo espiritual, os inferiores não. Não, mesmo os inferiores, eles têm essa noção depois que eles saem do período de perturbação. Então, para a gente não achar que só espírito superior ou mediano para cima é que tem noção das coisas do mundo espiritual. Para citar um exemplo e deixar aqui como referência para as pessoas estudarem, o clássico caso do Baltazar, né? É o espírito gastrônomo. Para quem não sabe o que a gente está falando, na Revista Espírita, de 1860, no mês de novembro, há um texto chamado Baltazar, o espírito gastrônomo. Quem quiser ler essa história, procura lá no Kardecpedia, tem de graça, né? Digita Baltazar com Z, né? Com L, Baltazar com Z, e a gente vai ver essa história. O que é essa história? Baltazar é um espírito inferior que ele quer comida. Ele diz que está com fome e ele quer comida. Ele foi gastrônomo durante a vida, ele desencarna e ele chega na sessão mediúnica da Sociedade de Kardec pedindo comida, e ele quer uma mesa farta.
E aí, Kardec pergunta para ele se ele tem necessidade de comer. Olha bem a palavra necessidade. E ele diz que não. Ele tem o desejo, ele não tem a necessidade. O Cosme costuma comentar isso, né? Qual é a diferença de desejo e necessidade? Necessidade é se ele tivesse estômago. O estômago dá a necessidade de comer. Mas ele não tem mais estômago. E ele sabe que não tem mais estômago. Por isso que ele diz, ele tem só o desejo. O desejo é um pensamento, ou seja, está no campo do pensamento. Então, como ele era um espírito muito inferior, muito apegado à gastronomia, ele tinha esse desejo, mas ele sabia que era só um desejo, não era uma necessidade. Ele sabia que ele não tinha um estômago no perispírito e que ele poderia comer no mundo espiritual. Ele tinha essa necessidade. Até por isso que ele sofria. Como ele não tinha mais estômago e não tinha mais o corpo, ele não podia comer a comida que ele enxergava nas mesas aqui do plano terrestre. Então ele tinha só aquele desejo, né? Então, esse texto é muito exemplificativo e tem vários outros que Kardec coloca na revista, que mesmo os espíritos inferiores, depois que eles saem da perturbação, eles têm consciência de muita coisa, para que a gente não crie essa ideia, né, de que só os inferiores, eles não têm essa noção. Não, inclusive eles têm. A confusão se dá só no estado de perturbação. E para concluir, essa perturbação de anos são casos mais raros, mesmo entre os inferiores, né? São casos mais raros, não é todo espírito inferior ficar anos no estado de perturbação. Às vezes a gente pega a exceção e transforma em regra. Michel, sobre esse ponto que você colocou, tem os exemplos também no Céu e Inferno, né? Os espíritos sofredores, que Kardec vai colocar como muitos espíritos relatam que o sofrimento para eles é eterno, né? Aí até Kardec vai colocar aqui, em um certo sentido, do ponto de vista do espírito, o sofrimento parece eterno, mas, claro que ele vai mostrar depois que do ponto de vista da justiça divina, não existe penas eternas, tal, mas o espírito ele está sofrendo porque ele está nesse estado de perturbação e ele não vê o fim daquele sofrimento. Ele não tem nenhum raio de esperança de que aquele sofrimento vai acabar. Então, para ele, parece eterno. Né? Então, o que você comentou, se a gente tomar como verdade absoluta o que o espírito fala, a gente vai se equivocar sobre a condição real daquele espírito. Né? Nesse caso da eternidade do sofrimento, é um exemplo disso. A Nelly está dizendo aqui, tem também o caso da Revista Espírita, em que um caridoso que ainda se achava vivo e fornecendo sopa para os pobres. Exatamente. No Céu e Inferno também tem o caso da rainha Udê, né, espíritos endurecidos, que está morta, mas ela não aceita que não chamem ela pelo título dela de rainha. Ela pergunta, cadê o séquito, cadê os meus súditos, etc. Né? Então é aquele espírito endurecido que reluta em sair daquela condição, né? Mas a gente vê uma coisa interessante que o Michel comentou, é que muitos espíritos, eles saem em algumas semanas dessa situação, dessa condição, né? E Kardec mostra isso com casos concretos no Céu e Inferno. O grupo mediúnico comunica com ele, mostra para ele a realidade, que ele está morto, que ele precisa, que ele já não está mais nesse corpo, né? Faz preces por ele e Kardec mostra lá a evolução semana a semana daquele espírito. Ele, pelas preces e pelo contato com aquele grupo mediúnico, ele passa a ver uma esperança, ele recebe os bons fluidos da prece e vai saindo gradativamente daquela condição. Em determinado momento, ele vê que sim, aquele sofrimento tem um final. Isso já dá uma esperança moral para ele e ele vai gradativamente saindo daquilo, né? Então, de fato, esse estado de perturbação, ele tem um fim e Kardec mostra muito bem isso. Bom, acho que a gente pode continuar lendo, se não tiverem mais comentários. Se o Eric não quiser comentar sobre isso, só me permite dar mais duas informações só sobre essa questão da perturbação.
porque como vai demorar muito para a gente chegar no assunto propriamente dito, acho que tem coisas que são importantes colocar. Primeiro, a questão da evocação. Kardec, inclusive, vai dizer que uma das vantagens, e por isso que ele incentivava a evocação, é que a evocação ajuda o espírito a sair da perturbação mais rápido. Então, notem, um parente nosso, um amigo, alguém que a gente gosta, desencarnou, a evocação ajuda esse espírito a sair mais rápido da perturbação. Então, veja, mais um dos vários argumentos que Kardec dá para incentivar a evocação dos espíritos, né? Porque isso auxilia eles a entrarem rapidamente no estado já de consciência, de sair da perturbação, de ter noção das coisas. A evocação ajuda nisso, né? Para as pessoas que ainda não leram a revista e devem ler a revista, tem casos extraordinários de Kardec, Kardec no próprio velório, evocando os espíritos. Às vezes, antes do corpo ser preparado para o velório, Kardec já estava evocando o espírito, porque ele queria saber todas as fases, né, da alma saindo do corpo, tudo que ela passa, né, para ter um estudo completo. É muito interessante, né? Ainda mais os túmulos antigos, né? Isso é bem comum, quem conhece aí pela internet ou pessoalmente, túmulos, né, da Europa, da França, que eram túmulos que tu podia entrar, né, como jazigos. Então, mostra, Kardec muitas vezes diz, nós entramos durante o velório, antes das pessoas chegarem, onde estava o corpo lá dentro, a gente evocou o espírito lá, e a gente vai vendo o espírito agradecendo a Kardec ter evocado, né, junto com o médium, porque eles ajudavam ele a sair da perturbação. E para concluir, algumas pessoas podem perguntar assim, mas que parece uma coisa estranha, né, essa situação do espírito. E Kardec explica isso. Resumidamente, o que acontece? Quando a gente está no corpo, né, que a gente está na matéria aqui, encarnado, quando as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas paixões, desejos, elas se desequilibram, isso não altera a nossa percepção e sensação da realidade à nossa volta. Então, por exemplo, eu estou sentado aqui agora, eu tenho a mesa aqui, eu tenho os móveis, eu tenho a janela com a vista para fora na cidade, eu tenho a televisão, eu tenho as coisas aqui. Se eu me alterar, nota, eu vou continuar tendo a percepção dessas coisas. No mundo espiritual, fora do corpo, o espírito, as sensações e percepções se dão através do perispírito. E o perispírito, ele é feito de uma outra matéria muito mais sutil aos pensamentos do espírito. Então, o espírito pensa e automaticamente ele já age no perispírito, que ele é de uma matéria mais, como Kardec diz aqueles termos, né? Ela é como se ela fosse mais leve, ela é mais suscetível a mudanças. Então, no mundo espiritual sem o corpo, quando a alma está em estado de desequilíbrio com seus pensamentos, paixões, emoções, isso altera as percepções do espírito. Então, ele já não vê as coisas, ele já não tem uma noção da realidade das coisas, porque ele está alterado. Então, é por isso que os espíritos, eles são como se fosse um mundo muito mais maleável, o mundo espiritual. E tem o peso dos pensamentos sobre o corpo perispiritual, ele tem um efeito muito mais drástico do que quando a gente está num corpo físico. Então, por isso que o espírito, ele pode estar narrando para o médium toda uma cena. Mas não é que ele está no lugar que aquela cena está acontecendo. É que, como ele está desequilibrado, as percepções dele estão desequilibradas, ele não consegue distinguir aquilo que é imaginação daquilo que é real. Por exemplo, tem um caso de um suicida que ele diz que ele fica sempre vendo a cena dele se jogando, né? Ele se jogou, se não me engano, numa ponte ou num precipício. E ele diz que fica sempre vendo aquela cena. Mas não é que ele está lá no local, no mundo espiritual, ou no próprio local onde ele se atirou, subindo e descendo, subindo e descendo. Não, é algo que está na cabeça dele, mas como ele está com todas as percepções e emoções e tudo desequilibrado, ele não consegue ter noção da realidade. E por isso que a evocação, conversar com esses espíritos, ajuda eles a
a saírem dessa condição, né? Eu acho que é importante passar essas noções para as pessoas entenderem melhor e saberem ler melhor as coisas nas obras de Kardec e nas demais obras. Eu posso ter dois espíritos, um do lado do outro, no mesmo local, e um está vendo uma coisa, vivenciando outra coisa, e o outro vendo outra. Justamente mostrando que não é o local do mundo espiritual, é a situação do espírito, né, os seus pensamentos, e junto às suas percepções com o perispírito alteradas. Né? E a maior prova os espíritos dizem isso, que não, por isso mesmo que não é o local, porque eu posso ter dois espíritos no mesmo, um do lado do outro, e eles estarem nem se vendo, demonstrando que não é o local. Acho que isso é importante colocar. E aí, se vocês não têm mais nada e o José quiser ler e comentar já o próximo trecho. Excelente. Bom, vamos continuar então, né? Eric, quer comentar algo? É só sobre essa questão da perturbação, né? Tem no Céu e Inferno, na segunda parte, o capítulo do passamento, que explica bem isso, né? E além disso, no Livro dos Espíritos, né? E a perturbação é esse estado, como foi explicado, né? Que pode durar dias ou anos, que Kardec usa a analogia de como você acordar de um sono profundo, né? Você fica meio confuso e tal. E tem espíritos que ainda se acreditam vivos, né? Até alguns que permanecem ligados ao corpo, sentem os vermes roendo, né? A decomposição pela visão, né? Não que ele sinta mais sensação física. E achei interessante que o Michel falou, né? Isso é uma exceção, né? De ficar longos anos nisso. Tem gente que fala assim do nosso lar, né? Que seria um espírito de perturbação, mas no nosso lar existiria séculos, né? Como é que teria tantos espíritos juntos na mesma perturbação durante séculos, né? Vários, né? Então, parece ser mais uma coisa de um espírito mistificador do que algo de um espírito em ilusão. Ele diz no nosso lar que teria sido fundada a colônia no século XVI. Quer dizer, no mesmo período que o Brasil. Fundação do Brasil. Bom, a Ana Cristina, Eric, tem uma pergunta aqui. Na questão do Livro dos Espíritos 150 está que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Como então, se morreu criança, não pode permanecer com a aparência de criança se quiser? Eu acho que sim, né? É o que nós comentamos, a gente concordou com isso. O espírito ele pode permanecer com a aparência de criança, sobretudo com esse objetivo determinado de se fazer reconhecer aos homens, né? Em algum momento. Não sei se vocês querem comentar sobre essa pergunta. Ele pode conservar essa aparência. Mas, lembrando, é a aparência. E depois tem uma outra questão. Ele pode se conservar assim, né? É uma aparência, mas a questão é por quê? Por que alguém iria querer permanecer com uma aparência assim, sem nenhuma necessidade específica, né? É a mesma coisa alguém que foi decapitado, alguém que tem alguma deficiência física, a pessoa pode tomar aquela forma para se fazer reconhecido, mas depois para quê, né? Qual que seria a utilidade? Não tem nenhuma utilidade isso, né? É a mesma coisa os objetos, né? Que os espíritos podem formar. É uma aparência para chamar atenção para alguma coisa, mas não tem utilidade, né? Por exemplo, o espírito aparece com uma enxada, né? Digamos, deixa eu criar uma situação aqui, parece brincadeira, mas é sério que a gente está estudando. Imagina alguém aí que está nos assistindo, seja do meio rural, ou tem um pátiozinho em casa aí que tem um pai, um avô que gostava de capinar, né? E aí, de repente, esse avô aí desencarna e tem um médium vidente ali na família ou em algum lugar e ele quer se mostrar, né, para os parentes, quer conversar. Ele pode aparecer com uma enxada. Justamente, né, inclusive para reforçar, o médium diz, olha, eu tô vendo aqui um senhorzinho, ele tá com uma enxada, daí a pessoa, o vovô realmente estava sempre com a enxada dele. Nota, é para isso. Agora, qual que vai ser a utilidade de uma enxada no mundo espiritual?
Não tem terra no mundo espiritual, não tem utilidade, né? Então, os próprios objetos que o espírito pode aparecer é nesse sentido. Ou para assustar, né? Tem casos na revista espírita de um espírito, não sei se vocês lembram, um espírito aparece na forma de um esqueleto para assustar uma médium. Mas nota, tem algum sentido. É para assustar, é para se fazer conhecido, mas não que tenha alguma utilidade real, necessária. Lembra a diferença entre aparência e necessidade, né? Aí não tem nenhuma necessidade, não tem uma necessidade da pessoa ser criança. É uma questão simplesmente da pessoa... É forma, né? Por isso que é forma, não tem uma necessidade. Porque se a gente coloca uma coisa, a gente vai puxando tudo, né? Aí eu coloco a enxada. Bom, se tem enxada, tem madeira. Tem ferro. Bom, se tem madeira, tem árvore. Aí, se tem ferro, tem alguém que tem uma fábrica que produz enxada no mundo espiritual. Nota que se eu puxar uma coisa e levar o pé da letra, eu tenho que puxar tudo. E daqui a pouco o mundo espiritual é exatamente como é a Terra. Agora, como muitas pessoas pensam, mas por que isso não faz sentido para a obra de Kardec? Porque se o mundo espiritual fosse exatamente como é a Terra, um dos problemas que a gente teria é a questão da memória. Todo mundo se lembraria do mundo espiritual. Por que a gente não se lembraria do mundo espiritual? Porque se é tudo igual, a memória se dá por associação. Mas por que a gente não lembra? E quando a gente tem, por exemplo, quando a gente sonha, é tudo muito confuso. É porque é diferente. É porque é diferente, né? É uma das razões. É isso mesmo. A Nelly comenta, a evocação com o intuito de esclarecimento também é importante, pois só esclarecido e consciente pode o espírito preparar e escolher suas futuras provas. Exatamente. O Michel comentou já, o Eric também, sobre a importância da evocação, né, para tirar o espírito daquele estado de perturbação. Porque ele precisa continuar, ele precisa reconhecer os erros, aprender, escolher as provas, tomar as resoluções, não é que Kardec comenta, para ele tomar uma nova existência corporal e progredir. Então, é exatamente isso que a Nelly comentou. Minha mãe comentando agora aqui, ó. Lígia, minha mãe, assistindo aí a gente. Meu pai era deficiente físico. Quando desencarnou, usou a aparência de sua última vida, só que em pé, sem a deficiência. Sua deficiência era somente física. Exatamente. Então, o espírito, com o uso da vontade, ele pode moldar o perispírito para se tornar aparente, né? E se fazer reconhecido. Como o Michel comentou, um espírito que em vida teve esse hábito, essa atividade de trabalhar na roça, ele vai aparecer com a enxada, né? Como Kardec vai dizer, o sábio aparece com livros, né? Então é exatamente isso. A Ana Cristina comenta, se é o pensamento que caracteriza o mundo espiritual e não há lugares criados, então seria o mundo espiritual um mundo de imaginação? Pois é, esse é um tema, a descrição física do mundo espiritual, que sempre gera dúvidas, né? E até onde eu sei, vocês me ajudam aí a complementar. Kardec não entrou nessa questão da descrição física do mundo espiritual. Não foi um objeto de reflexão dele. Vamos dizer assim, não que ele não tenha se preocupado em absoluto com isso, não é isso. Mas não está entre os princípios fundamentais do espiritismo descrever exatamente como é o mundo espiritual. Eu acho que até o Cosme Massi já vi ele respondendo algumas vezes essa pergunta, né? Talvez a maneira mais adequada de responder isso é: não sabemos como é exatamente, do ponto de vista físico entre aspas, né? O mundo espiritual. Não sabemos como é. O que dá para a gente saber é como ele não é. Então, como é que pode ter água, ter rio no mundo espiritual para alimentar uma suposta colônia espiritual? Como é que o espírito pode ter estômago para comer, se alimentar, inclusive fazer digestão, como algumas obras colocam, que é o exemplo que a gente está citando aqui do nosso lar, né? Então, dá para a gente saber várias coisas que não ocorrem. Isso aqui não pode ocorrer, porque senão fere princípios bem estabelecidos pelo Espiritismo.
Agora, como de fato já fica mais complicado da gente entrar, né? Que é uma coisa que sempre gera dúvida. A gente tem um grupo de domingo, né, de estudos, um grupo particular, e a gente sempre gera essa dúvida. Bom, então se não é a descrição que o André Luiz faz no Nosso Lar, não é daquela maneira, como é então? Os espíritos vivem num absoluto nada? O mundo espiritual é alguma coisa, né? Agora, como exatamente talvez a gente ainda não saiba. É aquela questão, né, de que fala, né, tá fora da nossa linguagem, né? E se tá fora da nossa linguagem, como os espíritos dizem, não pode ter carro e árvore, né? Porque se tivesse, estaria dentro da nossa linguagem, porque a gente tem palavras para isso. E mesmo as criações fluídicas, elas são temporárias e a gente não sabe a natureza física desses fluidos, né? Eu achei interessante essa questão do que o Michel falou da memória, né? Se fosse igual, a gente lembraria, né? Inclusive, quando a gente se emancipa no sono, a gente também lembraria do momento exatamente de tudo que a gente viu no mundo espiritual durante o sono, da emancipação, né? O sonâmbulo lembraria quando ele se emancipa. Por que ele não lembra? Porque é algo fora do nosso sentido, né? Da nossa linguagem. Não dá para... O nosso cérebro não consegue captar e deixar isso na memória, né? O cérebro limita as faculdades na memória. E nota que aquilo que a gente lembra é sempre confuso, não tem sentido. Essa questão, a Ana Cristina que colocou, né, que seria só um mundo de imaginação, é muito boa essa pergunta dela, porque eu sei que alguns críticos do movimento espírita, a quem defende, né, a não descrição física do mundo espiritual, que é a posição que a gente defende em Kardec, né, eu já vi alguns críticos dizendo assim, para esse povo aí kardeciano, então o mundo espiritual é um nada, é uma página em branco, e a pergunta da Ana Cristina, então, é só uma imaginação? Não, realmente, o mundo espiritual é alguma coisa. O que a gente percebe estudando Kardec? O mundo espiritual é alguma coisa. Como ele é, não sabemos. Como ele é, a descrição dele, nós não sabemos. Essa é a resposta do espiritismo kardeciano. A imaginação, ele tem um componente que influencia o espírito em perturbação. Então, a imaginação, ela influencia os pensamentos do espírito em perturbação e alteram as percepções e sensações dele, fazem ele ter todo uma mistura de realidade com fantasia, tá? Mas os espíritos, por exemplo, que não estão em perturbação, como que é? Não sabemos. Para dar referências aqui, para não ficar só na gente falando, né? Tem vários momentos que os espíritos de Kardec vão dizer isso, né? Que não tem como a gente saber. Ele diz isso lá, tem um trecho na Gênesis, lá naquele capítulo da presciência, que ele deixa isso bem claro. Durante toda a revista, ele comenta muito sobre isso. E no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, o São Luís vai dar várias respostas para Kardec sobre isso. E tem momento que ele diz assim, não podeis compreender como são as coisas no mundo espiritual. Todas as vezes que tentardes usar as vossas palavras, errareis. Então, São Luís está dizendo, não podeis saber. Porque o que acontece? Agora eu vou usar uma analogia que eu aprendi com o Cosme, eu não sei se vocês já ouviram. A gente tem que entender que todo processo de descrição de alguma coisa, todo processo de comunicação de alguma coisa, ela pressupõe alguns elementos que, como a gente está no dia a dia, no automático conversando, a gente não se dá conta. Qualquer estudioso da comunicação, da linguagem, sabe o quanto isso, em teoria, é complexo. Os teóricos da comunicação, inclusive os próprios filósofos tratavam disso, né? Como é que a gente consegue se comunicar e transmitir pensamento um para o outro, né? Se o pensamento é um fenômeno interno. Então, o que acontece? Todo tipo de comunicação, descrição, ele tem como elementos
coisas que a pessoa que está me ouvindo tem que ter aquelas noções para poder compreender o que eu estou falando. O maior exemplo que a gente pode dar, por exemplo, eu estou falando aqui em português. Se eu começar aqui a falar em outra língua e a pessoa que estiver ouvindo não souber, ela não vai entender nada. Porque a gente já conhece as palavras, a gente já conhece o português, a gente consegue se comunicar. Para tudo em comunicação. Por exemplo, quando eu digo uma simples frase, pegue o lápis em cima da mesa. Uma frase completamente simples para qualquer pessoa. Mas a gente não se toca que a pessoa tem que entender o que quer dizer pegar, o que quer dizer lápis, o que quer dizer mesa. Porque senão ela não vai nem entender o que a gente está falando. O Cosme usa um exemplo muito bom. Tenta fazer o exercício de explicar para um índio no meio da selva que nunca teve contato com outra civilização o que é um celular. Tenta imaginar, foi a Ana Cristina que fez a pergunta, né? Mas serve para todos tentar refletir. Faz essa brincadeira quando tiver com tempo em casa, tenta refletir. Como é que eu diria para um índio, um ser que nasceu no meio da mata, que nunca teve contato com a civilização, o que é um celular? Eu tenho que tentar usar só as coisas que ele conhece. Eu não consigo descrever para ele um celular. Imagina, o Cosme usa um exemplo bem engraçado. Imagina que eu tento usar o exemplo de um papagaio, né? Ele conhece o papagaio, né? Eu digo alguma coisa para o papagaio voa, vai lá, fala com outro índio que está do outro lado da selva. A gente que sabe o que é um celular, tem alguma semelhança? Não. Mas se eu fosse tentar explicar, o máximo que eu faria seria isso. Então, como que os espíritos vão descrever o mundo espiritual para nós, se toda noção de realidade que a gente tem é através dos nossos sentidos físicos? Só que eles não vivem no meio físico que a gente vive. As percepções deles e sensações não se dão pelos mesmos meios que nós. Não se dão. O espírito não vê pelos olhos, ele não tem olho. Olha só, outro exemplo que Kardec usa, os espíritos usam, como é que eu explico a cor para um cego de nascença? Os sentidos, eles têm algo que que a gente chama de irredutíveis. Quando algo é irredutível, significa que eu não consigo usar outra coisa para explicar aquela coisa, a não ser com ela mesma. Então, por exemplo, os sentidos são irredutíveis. Se eu sou cego de nascença, eu não consigo usar os outros sentidos para explicar a cor. E Kardec usa essa analogia. Como que eu explico a luz, as cores, para um cego de nascença? E aí ele diz, é a mesma coisa com o mundo espiritual. Então, como os espíritos e Kardec, e os espíritos que estavam com Kardec eram superiores, eles sabiam disso. Eles sabiam que se tentasse usar qualquer analogia com o que a gente tem aqui, seria a mesma coisa que explicar o celular para o indígena usando o papagaio, ou seja, eu vou usar palavras e ainda assim não vai descrever o que é. Pelo contrário, a pessoa vai achar que está entendendo e não está, então os espíritos superiores optaram, porque são superiores, pela melhor opção. Então a gente não diz o que é, porque não tem como saber. Mas os inferiores, porque Kardec mesmo explica, no mundo espiritual, eu tenho espíritos de todos os níveis. E ele diz, tem aquele trecho do Livro dos Médiuns, né? Evoque uma pedra e uma pedra vos responderá. Então, sempre quando tem alguém... Como a gente quer saber como é que é o mundo espiritual, os superiores já disseram, não tem como saber. Mas a gente insiste em querer saber. O que acontece? Chega um espírito inferior e começa a dizer, olha, tem casa, tem muro, tem lago, tem escada. Daí a gente diz assim, olha, esse aqui falou, esse aqui é bom. Não, esse está falando porque esse deu o que tu queria. É um espírito inferior, ele quer alimentar a tua imaginação, ele gosta de ti, ele quer te dar uma resposta, mas ele não está te dizendo a verdade. E como eles não têm como dizer com as nossas palavras, os superiores já dizem, não tem como saber. Por isso Kardec não foi por esse caminho. E aí o movimento espírita pós-Kardec foi, e o movimento espírita pós-Kardec acha que esses espíritos que narram estão complementando o que Kardec não desenvolveu. Não! Os espíritos e Kardec não desenvolveram porque eles já sabiam que não tem como saber. Então é por sabedoria, não é por falta de capacidade que depois outro veio e completou.
Então, nota, é muito importante a gente falar isso, explicar isso, para as pessoas começarem a pensar, porque como a gente já chega no movimento espírita e isso se dá ao natural, a gente vai ter agora, né, José Eric, agora em janeiro vai ter o lançamento do Nosso Lar 2, o filme. E aí? Todo mundo sabe que o filme é passado pelo movimento espírita como um filme que descreve a realidade. Em nenhum momento é passado como uma ficção. Em nenhum momento. E as pessoas que não raciocinam coisas em Kardec que a gente está passando aqui, passam a achar que aquilo ali é a realidade. Por isso a importância de estudar Kardec, isso que a gente está fazendo aqui, né? Para que as pessoas reflitam. Reflitam, como é que vai ter água no mundo espiritual? A água é H2O. Como é que vai ter escada? A função da escada, qual é a função de uma escada? É porque tem a gravidade, né? E para eu acessar um andar que está acima, eu preciso da escada. E para pisar na escada tem que ter o quê? Tem que ter repulsão elétrica, tem que ter músculo, tem que ter osso, tem que ter... Nota? Então, por que vai ter escada no mundo espiritual? A gente brinca. Nem na nave que sai para o espaço tem escada. Por que no mundo espiritual precisa ter escada? Então, essas coisas que a gente tem que refletir usando as ciências, os critérios. Como a gente não está acostumado com isso, e eu sei, porque eu já fiz parte de tudo isso. Até que chegou alguém e disse assim, Michel, tu já parou para pensar nisso? Eu disse, tu já viu isso na obra de Kardec? Aí a gente começa a ver. Eu já vi pessoas estudando, já vou concluir, tá? Me desculpem por estar se alongando, porque eu acho que isso é importante. Para concluir, eu já vi pessoas estudar o livro do Céu e Inferno, as descrições lá que os suicidas dão, e o estudioso na casa espírita achar que ele está descrevendo a realidade. Eu já vi o estudioso falar assim, viu, olha aqui, ó, o espírito está narrando aqui o que eu li lá na obra do André Luiz. Não, o que esse espírito está narrando aí é um espírito em perturbação, que a gente já explicou aqui. Ele não está narrando a realidade. Então, esses cuidados na leitura, que infelizmente a gente sabe, que no movimento espírita as pessoas vão lendo a obra de Kardec com coordenadores que vão dando uma visão em Kardec que não está ali. E que cabe a gente mostrar para as pessoas, não, você não leu direito, não prestou atenção, não raciocinou. Mas a gente não está dizendo isso por arrogância. Alguém um dia nos disse também. Alguém nos disse, a gente pensou, estudou a teoria, comparou, aprofundou, e a gente, realmente. E agora a gente está fazendo o quê? Repetindo para outras pessoas também pensarem. Então, esses assuntos é muito importante a gente já no início do nosso estudo, a gente está no 7º, a gente já passar para as pessoas e para elas refletirem. Ao menos se darem o direito de refletir, pensar no que a gente está falando. Exatamente, né? Eu já ouvi muito essa crítica, né? Se não tem matéria, onde é que os espíritos estão, né? Se não é material lá, como é que... Eles estão entre nós e o mais a gente não consegue explicar, né? Vai além dos sentidos, é como explicar realmente a luz para um cego, né? Tanto que os próprios espíritos dizem que a nossa linguagem é desconfortável até, porque eles têm que reduzir muito assim para conseguir exprimir as coisas na nossa linguagem, né? Por isso que às vezes ou usam metáforas, né? Mas a gente não deve tomar o pé da letra, ou é realmente um espírito mistificador, em ilusão, né? Tanto que é interessante isso que o Michel falou, né? Kardec se deu o trabalho de fazer, antes dos exemplos do Céu e Inferno, ele se deu o trabalho de fazer um capítulo chamado Passamento, que ele explica as coisas para as pessoas entenderem, né, os exemplos do Céu e Inferno, né? Mas aí as pessoas pulam aquela parte e leem logo os exemplos e acabam não entendendo. Então, tem isso, né? E quando na obra de Kardec se fala qualquer coisa em relação a reflexo, né, ou semelhança, como a Ana Cristina está falando aqui, né, normalmente está se falando de uma comparação moral, né? Por exemplo, no mundo espiritual, os espíritos se formam em famílias e sociedades como aqui, né? Eles têm amizades, eles têm relações como aqui. Mais no aspecto moral, né, não uma identidade absoluta. Sobre essa questão da descrição física, né?
Geralmente o argumento que algumas pessoas dão, e que eu mesmo já dei esse argumento, né? Não, o espírito ele constrói os prédios, as casas, fluidicamente com o pensamento. E aí, uma vez conversando com o Cosme, ele falou assim, constrói? Então, o que acontece se um espírito constrói com o pensamento e o outro destrói? Um pensa que tem um prédio ali, o outro pensa que não existe prédio nenhum. O que acontece? Qual que é o certo? Nessa hipótese, então, esse mundo espiritual físico não teria estabilidade nenhuma, porque ele está suscetível aos pensamentos contraditórios o tempo todo dos espíritos. Como é que... Não faz muito sentido esse argumento, né? Então, quando a gente começa a refletir melhor sobre essas questões e pensar nas consequências que tem essas teorias, esses sistemas, né? A gente vê que muita coisa aí não vai fazer sentido. Nesse capítulo que o Michel comentou, do Laboratório do Mundo Invisível, os espíritos descartam essa teoria do duplo etéreo, quer dizer, todo objeto que existe no mundo físico teria um correspondente no mundo espiritual. Os espíritos descartam essa teoria, está lá no Laboratório do Mundo Invisível. O que vai contra essa ideia que, por exemplo, o André Luiz apresenta no Nosso Lar, que ele diz que o Nosso Lar é uma cópia melhorada do mundo material. Então, os espíritos descartam essa hipótese. A gente precisa ter noção disso, né? E o último comentário aqui lá nos Espíritos Felizes, né, do Céu e Inferno, o tempo todo os espíritos eles estão tentando expressar com palavras a felicidade deles, a alegria de estar no mundo espiritual, mas eles não conseguem colocar, não conseguem explicar com as palavras os detalhes do que é aquilo, né? Eu até achei um trecho aqui, eu vou ler rapidamente, o espírito Jean Reynaud, né? lá no Espíritos Felizes. Ele diz, após a ruptura dos laços carnais, meus olhos abarcaram os horizontes novos que me cercam e gozei das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria à aurora resplandecente que anuncia o onipotente. Quer dizer, a aurora resplandecente que anuncia o onipotente. Ele não consegue entrar em mais detalhes do que isso. E mesmo quando os espíritos vão tentar entrar, eles usam de comparação. Então, quer dizer, tem outro trecho aqui de um espírito que fala, olha, as cores daqui fariam empalidecer o vosso arco-íris. O que ele está querendo dizer? Olha, é uma sensação tão superior de alegria, de felicidade que eu estou encontrando de estar aqui no mundo espiritual, sobretudo do ponto de vista moral, porque eles são espíritos felizes, né? Se libertaram do corpo, eles estão experimentando uma sensação de dever cumprido, de estar liberto da matéria finalmente. O corpo é um cativeiro na visão espírita. Então, ele se liberta do corpo, ele está sentindo uma alegria tão grande que ele tenta usar esses termos de comparação, mas a gente precisa lembrar de não levar isso ao pé da letra, não levar no sentido literal. Eric, uma coisa curiosa, também mais uma coisa para a gente pensar. É engraçado, eu não estou falando da gente aqui, tá? No grupo, por favor, eu estou usando um exemplo, quando eu digo nós, eu estou usando o termo genérico de movimento espírita. Muitas pessoas fazem de tudo para tentar salvar a noção de André Luiz do mundo espiritual. É muito curioso isso. Elas tentam de todas as maneiras salvar esse modo de ver o mundo espiritual em André Luiz. E por que é curioso? Porque elas preferem de André Luiz e elas não param para pensar uma coisa. A versão de André Luiz do mundo espiritual, ela é muito pior que a de Kardec. As pessoas se degladiam para tentar salvar uma teoria que é pior. Porque, vou dar exemplos para a gente entender. Por exemplo, para André Luiz, você prefere o quê? Na teoria kardeciana não há sofrimento físico no mundo espiritual. Para a teoria de André Luiz, há. Qual que você preferiria? Sofrer fisicamente no mundo espiritual ou não sofrer? Para André Luiz, há lugares que eu posso ficar preso e ser torturado.
Para a teoria kardeciana, não, a alma é sempre livre. Não há como eu torturar um outro espírito fisicamente. Qual que tu prefere? Tu prefere uma realidade que há tortura ou uma que não há? Para André Luiz, eu posso estar preso no local e não estar próximo dos meus entes queridos. Para a teoria kardeciana, os espíritos, os nossos entes queridos que desencarnam, estão junto conosco. Então é curioso como é a mente das pessoas, porque as pessoas querem, porque querem tentar salvar uma teoria que traz algo pior e menos consolador do que a teoria espírita. E elas não param para pensar, elas estão defendendo tortura no mundo espiritual, dor no mundo espiritual. Vou usar um exemplo aqui, se por favor, se alguém estiver nos assistindo tenha passado por isso, me desculpe, é só um exemplo, tá? Vamos imaginar alguém que teve um ente querido que sofreu com um câncer. Sofreu horrores. Para a teoria kardeciana, ela desencarnou, ela está livre disso. Ela está livre dessa doença terrível, dolorosa. Porque não há doença física no mundo espiritual para a teoria kardeciana. Para a teoria de André Luiz, ela vai ter um câncer no perispírito e vai sofrer no mundo espiritual. É como se a gente estivesse defendendo a ideia de uma existência de um inferno, só que o inferno dos espíritas. A gente prefere defender uma teoria que cria um inferno dos espíritos para uma teoria que diz não há isso. O espírito ele sofre moralmente para a teoria kardeciana. E por que isso é mais consolador? Porque moralmente, basta eu me melhorar moralmente e aquele sofrimento passa. Não há tortura física, prisão, dor. Imagina a gente ir para um local, vocês me desculpem mesmo se eu tá me alongando, mas é que é muito importante isso. Imagina a gente estar num local onde eu não tenho cansaço, eu não tenho dor, eu não tenho doença, eu não tenho roubo, eu não tenho assassinato, eu não tenho prisão, eu não tenho tortura, eu não tenho gente passando fome. É por isso que o Espiritismo comemora quando alguém desencarna, porque ela está livre disso para a teoria kardeciana. Para a teoria de André Luiz, continua tudo isso. E a gente quer defender muitas vezes. Olha que agora eu não estou falando em argumentos científicos que a gente deu antes. Estou falando em argumentos morais, então. Se o assunto, às vezes, as pessoas querem ir para o lado moral. A teoria de Kardec é muito mais consoladora e conforme a justiça e a bondade de Deus do que a do André Luiz. A do André Luiz coloca tortura no mundo espiritual. Não vê ele, por exemplo, a própria história dele. Ele está num local que tem lodo, ele tem falta de ar, ele é perseguido, ele é até agredido, depois ele tem dor, ele não consegue se locomover. Nota, todos os problemas físicos. E a teoria kardeciana diz o quê? Olha, isso é um estado de perturbação da imaginação do espírito. Ele não está passando por isso. E eu posso evocar e tirar ele dessa situação. Tem algo mais caridoso, bondoso, consolador, esperançoso que isso? Do que eu dizer não, o contrário. Não, isso realmente existe. O meu parente está lá, preso por anos, acorrentado, sendo chicoteado. Essa é a proposta caridosa. Kardec não. Olha que curioso como a cegueira e a fascinação do movimento espírita não entende. Como a teoria espírita kardeciana é muito mais bondosa, consoladora, esperançosa, faz da morte algo libertador. Agora, para André Luiz, não é libertação, porque eu saio e continua do mesmo jeito. Inclusive, a estrutura social, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que limpar chão, eu tenho que cuidar de casa. Então, continua. Aquilo que era um consolo que eu iria me livrar, continua para André Luiz. E a gente prefere isso. Não é racional do ponto de vista científico e não é moral do ponto de vista ético. E as pessoas querendo e amando isso. E como é lindo o espiritismo. Porque ele diz que as pessoas podem ser torturadas no mundo espiritual. Olha só o que a gente fez com a teoria espírita. Quando que para Kardec não. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. A questão da construção fluídica, né? Isso é partir do pressuposto que o fluido ele se congela como a matéria, né? Por exemplo, alguém manipulou essa matéria e deixou essa caneca aqui no formato de caneca. Se alguém vier aqui levar embora, ela for para outro país, vai continuar sendo caneca. Mas o fluido, para Kardec, ele muda se o pensamento muda. Então, o espírito superior, ele criou a cidade, ele tem que ficar pensando só na cidade.
Se deixar de pensar na cidade, eu estou morando numa casa dentro do nosso lar que o espírito superior está pensando. Aí daqui a pouco o espírito superior parou de pensar nisso, eu perco minha casa, some minha casa. Olha as irracionalidades, a gente não raciocina. E a coisa vai indo a tal ponto que daqui a pouco Kardec, que é o ultrapassado, Kardec, que é o fraco, do ponto de vista teórico, olha a distorção das coisas por não raciocinar como Kardec pressupõe que a gente deveria ter feito. Se a gente tivesse o movimento espírita como Kardec orientou, não tinha surgido 2 capítulos do Nosso Lar. Porque a gente ia pegar o espírito, evocar ele e dizer assim, olha, não. Como Kardec fazia, às vezes o espírito... Não pense, na época de Kardec, o espírito queria fazer isso, né? Vários espíritos tentaram fazer coisas assim, Kardec já cortava a asinha do espírito na hora. Olha, não pode ser assim, por isso. Sabe o que o espírito respondia para Kardec? Leio na revista. Realmente, mestre, você está certo, eu me empolguei aqui na imaginação. As coisas não são assim. E parava. Aqui a gente publicou 30 livros e agora está fazendo filme. Então, notem, é preciso falar e conversar com as pessoas e explicar isso para elas. Agora eu prometo que eu fico quietinho e deixo você. Não, e assim, não é nenhuma teoria nova, né? As pessoas falam que é algo ultrapassado, Kardec, a gente precisa pegar as novidades. Nem é novo, né? Porque Swedenborg, os espiritualistas ingleses já falavam nesse mundo espiritual materializado e Kardec rejeitou, né? Ou seja, Kardec conhecia essa teoria e rejeitou. Até porque a maioria das religiões aí usam metáforas para falar do mundo espiritual, né? E é curioso, assim, uma coisa que eu tenho percebido, né? O quanto que esses filmes, por exemplo, de Nosso Lar, afastaram, principalmente pessoas jovens do espiritismo, né? Eu conheço amigos meus jovens que se afastaram, eles viram um filme e acharam, nossa, é ridículo, eu não vou seguir isso, né? Porque, tipo, esse tipo de ficção científica era algo que fazia sucesso em gerações passadas, mas hoje o jovem vai olhar isso e vai falar, não vou ser espírita para acreditar nisso, né? Então, é aquilo que Kardec fala que os mistificadores eles usam o ridículo para afastar as pessoas, né? Para dar uma imagem ruim do espiritismo pro público, né? E tem aqui a Neide falou, né? O único argumento é pela autoridade, né? Foi o Chico que disse. Eu acho que isso é só um apego emocional que as pessoas têm ao Chico, né? Porque ele era uma pessoa boa, né? Como se houvesse médium perfeito na Terra, né? E o próprio Kardec diz no livro dos médiuns que não há médium perfeito, né? Chico era uma pessoa da terceira ordem, como todo mundo, e não há médium perfeito na Terra, né? Todo médium está suscetível de mistificação, né? E ninguém diz assim, não, tudo que o Chico psicografou é ruim, necessariamente, né? Você pode catar feijões, né? Tem as cartas e os Chicos para as mães que eram uma coisa boa que ele fazia, né? Agora, os livros do mundo espiritual são péssimos. Tem um duplo erro nessa frase, né? Foi Chico quem falou. Não foi ele que falou, foi o espírito. E ainda que fosse, isso não é um bom argumento, né? É um argumento de autoridade, como o Eric bem colocou. Só mais um comentário, né? O próprio André Luiz diz que na Terra ele era católico, né? E ouvia os sermões do padre e tal. E aí ele vai descrever o mundo espiritual, quando ele vai colocar o umbral e o Nosso Lar, é como se fosse uma versão espírita, entre aspas, do céu e inferno cristãos, né? Com sofrimento físico, com lama, com sombras, como o Michel colocou, né? Então é esse problema da gente tomar como realidade de fato o que o espírito está descrevendo, mas que essa descrição está presa às suas ideias, os seus preconceitos, às suas ideias que ele traz da Terra, né? Que o espírito ainda está impressionado por aquelas ideias, e ele vai tentar descrever, ele vai usar as ideias que ele tem. Ele não tem outras ideias. Se ele se propõe a tentar descrever, ele vai ficar usando as ideias que ele tem. Ele não tem outras, ele só tem as ideias que ele possui. O erro é que nós tomamos aquilo pela realidade absoluta e exata do mundo espiritual, né? Esse é o nosso erro.
Certo, gente? Bom, o que vocês acham? A gente continua ou a gente encerra? Já são 9h20, né? Eu acho que a gente se despede, que falta 5 minutos, a gente vai se despedir nesses 5 minutos, senão a gente teria que comentar muito rápido o próximo parágrafo. Uhum. Pode ser? Deixa eu já me despedir. Eu quero agradecer vocês, pedir desculpa mais uma vez por ter me alongado em alguns momentos, mas é porque a gente criou esse grupo, acho que com essa intenção de algumas coisas a gente poder dizer e fazer as pessoas pensar, né? Então eu quero agradecer a vocês, quero agradecer as perguntas de todos, a participação, mais uma vez. Ali a Ana Cristina falou assim, as sensações existem e é a mesma coisa. De novo, não são as mesmas sensações, tá? Quando o espírito ele diz que está sentindo dor, frio, alguma coisa física, é da cabeça dele. Basta ele mudar o pensamento e entender que não é assim, ele não sente mais nada. Não tem nem como um espírito chegar e provocar isso nele, por isso que não é igual. Já na Terra, não. Se eu quiser colocar fogo em alguém, não adianta a pessoa mudar de pensamento, o fogo vai continuar queimando. Então, é diferente, né? Não tem nada físico depois da morte, né? E esse acreditar no físico é bem temporário, e basta o espírito sair da perturbação, mudar o pensamento, e ele já não está mais suscetível a isso, né? Mesmo os inferiores não estão mais suscetíveis a isso, né? Eu não posso prender, botar fogo, dar uma facada, chicotear o espírito. Não tem como eu fazer isso. Então, eu quero agradecer vocês, agradecer a todo mundo que nos ouviu, propor que as pessoas pesquisem, continuem com as questões, isso ajuda a gente a esclarecer, a propor, e estudar, né, a obra completa de Kardec, raciocinar, e esse é o nosso intuito. Deixar claro, né, que a gente acaba se alongando nesse tema, porque, de fato, como a gente vê os debates no movimento espírita, a gente percebe que esse é um tema realmente complicado, delicado, que é uma crença geral no movimento espírita, e que, do ponto de vista espírita de Kardec, é uma crença equivocada. Então, a gente precisa, algumas vezes, se alongar um pouco nesse tema, porque realmente ele dá margem a muitos erros e deu margem a muitos equívocos no movimento espírita, né? Mas é isso, eu queria novamente agradecer todo mundo que colocou comentários, que colocou perguntas, ressaltar de novo que é sempre muito bom a participação de todo mundo. E a gente segue aí, continuando, estudando Kardec, estudando essa obra importante e convidando que as pessoas continuem participando com a gente nas próximas semanas. É isso. Um abraço a todos que estão acompanhando e a gente se vê no próximo estudo, certo? Exatamente. E só um detalhe, né? Quando o espírito diz que ele está sofrendo de calor, de frio, o próprio Kardec diz no livro dos espíritos, nas sensações, né, dos espíritos, que é uma lembrança, né? Ou seja, algo psicológico. A própria sensação, por exemplo, que quando o espírito narra que está sendo ruído por vermes, né? Ele fala que é a visão que o espírito tem do próprio corpo que causa isso, né? Obviamente não é o pré-espírito que está sendo ruído por vermes, né? Daqueles casos que ele permanece ligado. Então, é um sofrimento moral, né? É um sofrimento psicológico, um estado psicológico. Não é a mesma sensação. É como se a sensação reverberasse do corpo para o perispírito, porque o perispírito não terminou de se desligar completamente do corpo, né? Mas não é que o verme está roendo a pele do perispírito. É a visão, né? E Kardec usa uma analogia no livro dos Espíritos muito interessante, que ele fala que é como a pessoa que perdeu um membro, né? E continua sentindo dor no membro. Existe esse estado patológico, a dor fantasma, né? É óbvio que ele não está sentindo a mesma dor, e não é a dor física, é uma coisa psicológica que permaneceu. Então, é como uma lembrança. Você teve uma experiência ruim, você guarda aquela lembrança. Você não está sentindo a mesma coisa daquela lembrança que você teve, mas você guarda aquela lembrança da experiência que... Então é isso, né? Kardec fala. Não é a mesma sensação. Igual. Enfim. É isso. Então, pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam. Você tem mais alguma colocação? Então, até a próxima. Abraço.